Eu creio que ele ressuscitou e em breve ele voltará. A voz do que clama no deserto. Servo de Deus, Pastor Marcelo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paz e a graça, amados irmãos inscritos. Paz e a graça, irmão que vai se inscrever. Que Deus abençoe este dia chamado hoje. Queremos aqui, aleluia, trazer dentro da palavra de Deus a verdade, porque ela é a verdade. Só que muitos estão tentando fazer a verdade ser mentira. As pessoas estão querendo imitar Satanás e não querendo imitar a Cristo. As pessoas estão fazendo com a noiva de Jesus o que Satanás tentou fazer com Jesus no monte da tentação, distorcendo a palavra para que Jesus entrasse na artimanha e tentasse a Deus, lançando do precipício abaixo. Mas você sabe, querido amado irmão, que você está fazendo isso de alguma forma? Porque quando você segue, ouve, imita as práticas de fariseus, de mentirosos, como Leonardo Salles, como o missionário Miguel, Vitória Souza, Bruno Leonardo, Agenor Ducre, Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, enfim, uma cacetada de lobo. E nós vamos reagir aqui nos vídeos. E eu vou já desmascarando ele. Eu subi um vídeo dele ontem, que ele estava pregando João capítulo 3, verso 5, a respeito do encontro de Nicodemos com Jesus, e Jesus dizendo para Nicodemos: é necessário vós nascer de novo. Porque quem não é nascido do Espírito, de maneira alguma entrará no céu. Aí ele vai falar de batismo logo após dessa ministração, dessa leitura dele. E aí ele fala: se você tem 2 anos, você foi batizado pela Igreja Católica e tal. Que eu concordo com esse nesse ponto. Você não tinha pecado nenhum. Você não entendia nada. Mas ele entendeu com 2 anos se converter a Cristo, tá bom? Essa é uma das primeiras mentiras do senhor Leonardo, que só Jesus para ter misericórdia desse rapaz. Vamos reagir ao vídeo dele. Mas antes de tudo, se inscreve nesse canal, ajude ele a bater a meta de 1000 inscritos. Eu estou lhe pedindo para a gente bater uma meta de 1000 inscritos. Enquanto esses lobos têm 1 milhão de seguidores, 500 milhões de seguidores. É incrível isso, né? Mas eu vou continuar aqui, trazendo a palavra, amém? Fala uma coisa, mas por que cuidar tanto da beleza assim? Porque você é um cara que parece um popstar. Me fala, eu quero saber de onde você tirou isso. Me mostra na palavra onde que tem um profeta popstar. Vamos lá. Fala uma coisa, por que você é tão criticado na internet? Porque o novo assusta, né? Eu comecei na igreja desde quando eu me entendo por gente. Minha mãe se converteu, eu tinha 2 aninhos de idade. Então eu fui de uma igreja muito rigorosa, né? Eu fui da Assembleia muito antiga. Hoje a Assembleia mudou bastante, mas na minha época, jogar bola eu estava de banco. Banco é de castigo na igreja, que se fala, né? Eu ficar de banco. Então eu tinha que ficar inativo de tudo. Então eu andava só de calça, podia estar o som que for. O líder me ensinava que se eu dormisse de bermuda, um anjo não me visitava. Não, peraí, como é que... De bermuda, um anjo não me visitava. Não, peraí, como é que é o negócio? O pastor que era da igreja me ensinava que se andasse de bermuda, dormisse de bermuda, um anjo não me visitava. E até que eu fui conhecendo a Bíblia, li a Bíblia 14 vezes.
ao decorrer do tempo, eu fui descobrindo, falei, cadê esse anjo que não visita a bermuda aí? Então a gente começa a se libertar. Eu costumo dizer que a minha religião é a Bíblia. É a palavra de Deus, ela não pode ser alterada. Tiago 1,27 está escrito que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. O cristão, ele consegue entrar no céu sem frequentar uma igreja física? O que acontece? A Bíblia diz assim, ó, aonde tiver 2 ou mais reunidos, né? Onde tiver 2 ou 3 ou mais reunidos, eu estarei presente. Se 2 ligar na terra, é ligado no céu. Se 2 concordar na terra, é concordado no céu. É melhor que ande 2 do que um só, porque se um cair, um outro levanta. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, e como óleo precioso que escorre pela barba de Arão. Eu vou ficar aqui falando a Bíblia inteira, quando a Bíblia fala sobre a junção. Então, até para a gente ligar algo na terra, eu preciso de uma concordância. Então, o que é a igreja? A igreja é um corpo. E observe que o Abro Massal faz a pergunta para ele: por que você é tão criticado nas redes sociais? E aonde está escrito na Bíblia profeta modelo, profeta, enfim. Querido, a humildade é a coisa que mais agrada a Deus. Sabe disso? Você sabe disso? E quando você vê essas pessoas de salto alto, vocês têm que fugir, irmão. Vocês têm que fugir. Eu vou falar de Jesus, que é o nosso foco, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas observe o quanto ele se diminuiu. Observe onde Jesus vai nascer. Observe a caminhada do Evangelho de Jesus Cristo quando esteve na terra. Mas vamos falar do profeta Elias? Vamos. Onde é que Elias vivia? E me mostre se Elias queria outdoor, holofote, tapinha nas costas, exaltação. Estou falando de Elias, o cara que orava e o fogo descia do céu, não esses mentirosos que dizem servir a Deus e mente cinicamente. Aí ele vai falar a respeito de congregar. Ele vai falar a respeito do membro do corpo de Jesus Cristo. E se você não entende, se você não examina as Escrituras, se você não busca aprender com Deus, pode ter certeza que esses vão desbriar a tua mente e vai fazer de você crente peteca. Como eu falei no início, eu vou repetir, vai mandar até você se lançar. Vai lhe aconselhar, lhe convencer que Deus vai enviar o anjo para te socorrer. Assim como ele está dizendo que era um bom moço, só andava de calça, que não dormia nem de bermuda, porque o anjo não ia visitar ele. Assim, conselho dado, aí ele já joga para cima de outra pessoa, entende? Só que assim, e por que Deus visitava Adão e Eva nu no jardim do Éden? E por que Jesus apareceu para os discípulos na praia, em João capítulo 21, e Pedro estava de cuecão? Então, se você não lê Bíblia, me desculpe, você vai se perder. Ah, mas Pedro Marcelo, ele se envergonhou. Aí é uma coisa da pessoa, não de Deus. Como Adão se envergonhou. Adão se envergonhou. Por quê? Porque Adão, antes de cometer o pecado, Deus visitava eles todo pôr do sol. E quando Deus vai procurar Adão, se esconde por quê, Adão? Aí Adão vai dizer, porque estou nu. Aí Deus diz, como é que sabe que tu estás nu? Você está entendendo? Então Pedro, quando ele mergulha para se vestir, ali Pedro veio milhares de coisas na cabeça de Pedro.
milhares. A Bíblia não diz, a Bíblia não relata, mas quando você comete algo que você sabe que Deus sabe que você praticou, a tendência é você envergonhar. Só que esse cidadão não se envergonha nem com isso. Sabe por quê? Porque ele não tem intimidade com Deus. Ele não tem. O discípulo diz, é o Senhor. Pedro, dentro da água, se envergonhou. Por quê? Porque lá no começo, na primeira pesca, Pedro disse, Senhor, se ausenta do meu barco, eu não sou digno do que o Senhor esteja aqui. Pedro se prostra, Pedro se humilha. Só que quando Jesus morre e ressuscita no terceiro dia, Pedro nem crê, nem acreditava que Jesus ressuscitou. Mas quando o amigo, o irmão diz, é Jesus. E a Bíblia vai dizer claramente que ficaram 40 dias examinando para ver se era ele mesmo. Então, querido, essa coisa de você dormir de short, baby doll, sem camisa, durma, tá calor. Deus, ele te fez foi do jeito que a gente vê o mundo. Deus não se importa com nada disso, irmão. Isso é doutrina do demônio, não de Deus. Valeu? Vamos observar o que ele fala nos vídeos. E lá é o templo e a casa de Deus. Porque quando Jesus falou no Novo Testamento, quando os cambistas que ele expulsa, dizendo, o zelo pela casa do meu pai me consome, ele está falando do templo. Então, e mesmo tem que tem fariseus. Então tem dois templos. Tem o corpo que é templo e tem o prédio que é templo. Tem. Quer ver um negócio só? Vou dar uma volta na Bíblia para você entender isso. Quando Salomão faz o templo, Deus falou, aí será chamado minha casa, a casa de oração. Sim. A Bíblia vai dizer assim, ó, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se eu sou a casa de Deus, eu estou indo onde? A Bíblia vai dizer assim, ó, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu buscarei, que eu possa morar todos os dias dentro da tua casa. Vale mais um dia dentro da tua casa do que meu aí fora. O que a Bíblia fala aqui, duas coisas. Ora, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Templo do Espírito Santo, casa de Deus. As pessoas fazem uma divisão muito grande da Trindade, a pessoa não entende. Então vamos lá. Cada um tem uma função. Sim. Então se o cristão não for para um templo, o que é a penalidade de não ir para um templo? Não é que... Se o cristão não for nunca na igreja, ele não vai ter prejuízo eterno. Então, aí vamos lá. A questão quando você fala de salvação, o ladrão da cruz salvou. Mas quando você fala de comunhão com o corpo, você precisa ter comunhão com a igreja. O problema é que as pessoas hoje estão muito decepcionadas. Sim. Porque as pessoas vão para o templo com um propósito errado. União com propósito gera milagre. União sem propósito gera entretenimento e destruição. A própria Bíblia diz, põe teu pé raramente na casa do teu irmão para que não possa te odiar. Então as pessoas hoje vão para a igreja para tudo, menos às vezes para cultuar a Deus. É o camarada que vai ali para paquerar a menina, é o camarada que é a pessoa que vai ali para o templo porque a célula é legal, tem um videogame, quer tem prosperar, entendeu? Um monte de coisa. Não é o ato de cultuar, de adorar. Anjo não ora. Você vê anjo orando? Anjo, me mostra na Bíblia um anjo que estava orando. Não, anjo adora. Então, João capítulo 4 vai dizer que Deus procura verdadeiros adoradores. Então, quando você reúne no culto, você é ministrado. Você vê o negócio, eu trabalho muito com libertação. Se você for ver os vídeos, os cultos nossos são ao vivo. Então, ao vivo não tem como ser editado. E são mais de 100 pessoas ali possessas, de criança de 6 anos, tem um vídeo de 6 anos de idade, a idoso. Então, uma pessoa dentro de casa e não vai num culto, como é que ela se manifesta, expulsa o demônio dela? Ela vai ficar manifestada, botar a mão na cabeça, sai de mim, não saio. Quer dizer, precisa de uma voz de imperativa ali, de autoridade para expulsar demônio. Mas assim como um centurião falou para Jesus, vamos lá curar, ele falou, não, pela sua fé a menina já está curada. A distância cura. Então, mas aí não era demônio, era cura. E o servo não podia ir porque estava acamado. Mas a palavra, se você der, é o poder, é metafísico. Se você determinar que vai sair de lá. Inclusive eu tenho experiência com isso, de fazer isso à distância. Então, mas de demônios, possessos, se fosse assim, Jesus não precisava ir para Gadara, porque para curar o servo do centurião, ele liberou uma palavra. E Jesus ia na casa dele. A fé dele falou, precisa ir não, senhor, também sou homem de autoridade. Uma palavra que eu falo... Mas, Leonardo, eu acho que a expulsão não é pelo ouvir, é pela energia, é pelo poder da palavra, não da audição. Porque se o cara for surdo e o cara for cego e ele não perceber que você está ali falando,
ou até um outro mudo, tentando tirar o demônio de um que é surdo também e cego, não iria sair, porque não ia ter comando, mas é o poder da palavra, que é uma frequência. Vou fazer diferente, fazer uma pergunta. Me mostra um exemplo bíblico de um demônio que saiu à distância. Cara, eu não preciso pegar um exemplo da Bíblia, vou te falar por quê. A Bíblia tem mais de 30 mil versículos, certo? Lá tem um monte de assunto que não é tratado. Por exemplo, eu poderia voltar a pergunta para você e falar o seguinte: acha cérebro na Bíblia? Palavra cérebro, não tem. Mas fala sobre mente. Jesus foi perseguido. Me fala uma coisa, mas por que cuidar tanto da beleza assim? Porque você é um cara que parece um popstar. Me fala, eu quero saber de onde você tirou isso. Agora, querido amado irmão, vem a hora mais importante. De quando o Pablo Marçal pergunta para ele a respeito: existe 2 templos? E aí ele vai falar a respeito de Salomão, vai trazer um texto bíblico do Antigo Testamento. Realmente, Deus mandou Moisés fazer uma tenda para que ele se habitasse no meio do povo. Está lá em Êxodo, capítulo 25, verso 8, se eu não estou equivocado. Davi tinha um sonho de erguer um templo para o Senhor. E isso vai ser concretizado com o filho Salomão. Só que Salomão ali estava dentro ainda do querer, do propósito, da vontade de Deus. Só que depois, querido, Salomão faz a bagunça no templo. E desde ali, o Senhor já tinha batido em retirada do templo. Desde ali. Aí ele vai trazer Jesus no templo, chicoteando e mandando os vendedores e os cambistas se retirar. Beleza. E por que você apoia hoje pessoas que vendem algo, aliás, dentro desse templo que vocês chamam de templo do Senhor? É estranho, não? Pois Jesus disse: fazer da casa do meu pai casa de oração. Então, dentro do querer de Jesus, nós estamos equivocados nos cultos que fizemos, não é não? Ponto 2. Quando Jesus disse que ele derrubaria o templo em 3 dias, construiria de novo, ele estava falando do templo que foi feito lá em Gênesis, no 6º dia, com as próprias mãos de Deus, que é o nosso corpo. Quando ele disse também, antes de ascender o céu, no Monte das Oliveiras: o meu Espírito eu derramarei sobre toda a carne. É o corpo. O nosso corpo que é membro do templo, que é Jesus. Você quer mais para desmascarar sua mentira? Você tem coragem de ler nos seus cultos de multidão Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23 ao 25? Você não tem. Mas eu vou alertar o povo aqui. E disse-lhe Deus, o Criador dos céus e da terra, e tudo que há nela, feita por ele: não habito em templo feito pela mão dos homens. E aí? E aí, como é que fica o seu argumento agora? É você o verdadeiro? Deus que é mentiroso? É, querido? É isso mesmo? E quando você diz, a Bíblia diz em Mateus 18, 20, que aonde estiveres 2 ou 3, você ainda fala errado, viu? Reunido em meu nome, aí eu estou no meio de vós, porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu, e tudo que é desligado no céu é desligado na terra. Pronto. Tudo
que é desligado do céu é desligado na terra. Pegou não a mensagem não? Então, querido, aonde tiver, aonde tiver 2 ou 3, aí eu estou no meio de vós. Não está dizendo que é dentro de 4 paredes, que é fora de 4 paredes. Não, é aonde estiver. Então, para de mentir, querido. Porque a Bíblia diz que o mentiroso é Satanás, ele é o pai da mentira. E quem mente é filho. Então, se vocês continuam mentindo, eu não tenho dúvida nenhuma que vocês são filhos de Satanás. Então, querido, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, ele também vai falar de João capítulo 4. Olha como ele quer distorcer a palavra de Deus. Mas Jesus diz que os verdadeiros adoradores adoram ele, espírito e verdade. É verdade. Mas qual foi a pergunta da samaritana? Para Jesus responder desse jeito. João capítulo 4, verso 17. Senhor, onde devemos adorar a ti? No monte ou no templo? Jesus disse, nem no monte e nem no templo. Vou repetir. Jesus disse, nem no monte e nem no templo. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois esse culto aí é tudo mentira. Que Deus tenha misericórdia de você. O alerta foi dado. Se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, bater a meta de 1000 inscritos. E vamos combater esses fariseus, esses lobos devoradores que só querem a gordura das ovelhas. Um abraço. Ficam na paz do Senhor. E lá é o templo e a casa de Deus. Porque quando Jesus falou no Novo Testamento, quando os cambistas que ele expulsa, dizendo, o zelo pela casa do meu pai me consome, ele está falando do templo. Então, e mesmo que tem fariseus. Então tem 2 templos. Tem o corpo que é templo e tem o prédio que é templo. Tem. Quer ver um negócio só? Vou dar uma volta na Bíblia para você entender isso. Quando Salomão faz o templo, Deus falou, aí será chamado minha casa, casa de oração. Sim. A Bíblia vai dizer assim, ó, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se eu sou a casa de Deus, eu estou indo onde? A Bíblia vai dizer assim, ó, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu buscarei, que eu possa morar todos os dias dentro da tua casa. Vale mais um dia dentro da tua casa do que meu aí fora. O que a Bíblia fala aqui, 2 coisas. Ora, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Templo do Espírito Santo, casa de Deus. As pessoas fazem uma divisão muito grande da Trindade, a pessoa não entende. Então vamos lá. Cada um tem uma função. Sim. Então se o cristão não for para um templo, o que é a penalidade de não ir para um templo? Não é que eu creio que ele ressuscitou e em breve ele voltará. A voz do que clama no deserto. Servo de Deus, Pastor Marcelo.